Olá, alunos! Nesta aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos um pouquinho a respeito da importância da contextualização nas aulas de matemática. E, para tanto, utilizaremos o exemplo da modelagem. Quando nós resolvemos problemas no ensino de matemática, nós também buscamos essa contextualização. Nós buscamos envolver o estudante na sua aprendizagem, nós buscamos dar sentido aos conceitos que eles estão aprendendo naquele momento. E com a modelagem, isso não é diferente. Então, nós vamos discutir essa contextualização a partir do uso da modelagem nas aulas de matemática. Então, a modelagem também pode ser utilizada nas aulas de matemática para melhor contextualizar o conteúdo que vem sendo trabalhado pelo professor. Se nós buscarmos o que significa contextualizar, nós vamos encontrar que contextualizar significa trazer o contexto, relacionar com o cotidiano, trazer questões atuais, indicar circunstâncias ao redor de um fato e ainda trazer sentido em conjunto com o ambiente. Então, essas questões, quando nós estamos trabalhando matemática, elas podem e devem estar presentes nas aulas. Então, como é que nós buscamos dar sentido àquele conceito que nós estamos trabalhando? Como é que nós mostramos para o nosso estudante que aquele procedimento, aquela técnica, aquela teoria que ele acabou de estudar, ela faz sentido no momento em que ele está estudando uma dada situação, um determinado fato, uma determinada questão que se apresenta em seu cotidiano, a partir dessa contextualização. Então, quando eu estou utilizando ou criando modelos que servem para interpretar os fenômenos naturais, eu estou realizando uma atividade que é inerente ao ser humano. O ser humano, durante toda a sua história e durante as interações que ele realiza no decorrer do seu dia a dia, no decorrer da sua própria vida, ele acaba elaborando modelos para explicar determinadas situações. E isso não é próprio somente da matemática. Isso aparece em outras áreas. Isso aparece na arte, isso aparece na moda, isso aparece na arquitetura, isso aparece na economia, na literatura. Então, a matemática, quando ela trabalha com modelo, ela está trabalhando com questões que são trabalhadas também por outras áreas do conhecimento, e é uma questão que vai contribuir para a interpretação de fenômenos que se apresentam no cotidiano e no dia a dia. Então, a modelagem matemática, ela é um processo que envolve a obtenção de um modelo que tenta descrever matematicamente um fenômeno da nossa realidade para tentar compreendê-lo e estudá-lo a partir de hipóteses e de reflexões sobre esses fenômenos. Então, eu tento estudar um dado fenômeno a partir de informações que se apresentam nessa própria realidade e que essas informações podem nos ajudar a prever o que vem logo em seguida. E isso faz com que nós consigamos, por exemplo, controlar algumas situações, modificar algumas questões. Então, você tem, por exemplo, o estudo do desvio do curso de um rio. Então, se você constrói um modelo, se você estuda o que vai ocorrer nessa mudança desse curso, você pode prever uma série de situações que podem ocorrer em decorrência disso, como, por exemplo, mortandade de animais que vivem ali nas margens, casas, né, construídas logo mais adiante, enfim, os modelos podem nos ajudar a prever e estudar situações que vão ocorrendo. Um estudioso aí da área da educação matemática, D'Ambrosio, ele diz que o indivíduo, ele é parte integrante e, ao mesmo tempo, um grande observador da realidade. Então, esse indivíduo, ele acaba
recebendo informações dessa realidade a partir daquilo que ele observa. Então, ele observa e ele obtém informações e ele vai refletir sobre essas observações que ele está realizando a respeito dessa realidade e vai tentar representar essa realidade a partir de um certo grau de complexidade. Para se chegar a um modelo, é necessário que o indivíduo ele faça uma análise global dessa realidade, né? No qual a sua ação direta aí nessa realidade vai definir estratégias que vão criar esses modelos e que vão caracterizar esses modelos. Então, vejam que a criação de modelo, ela faz parte de uma própria ação humana, né? Ela é independente aí da educação matemática. E por que, então, não utilizar nas aulas de matemática algo que o ser humano faz desde sempre, né? Que é tentar observar e interpretar essa realidade e tentar buscar formas de solucionar questões que ele está observando naquela situação. Então, eu trago aí um exemplo para conversarmos a respeito da importância dessa contextualização. Então, eu posso apresentar vários modelos para os meus estudantes, né? Eu posso apresentar aí uma discussão a respeito da modelagem no ensino de matemática, mas se esse modelo não é apresentado de uma forma contextualizada, significativa, pode não significar muita coisa para o meu aluno. À medida do momento que eu contextualizo, que eu trago uma história, que eu trago uma relação, que eu mostro a importância daquilo para questões que estão ocorrendo com ele mesmo, isso pode ser mais interessante e o meu aluno pode se debruçar, né, com um maior interesse, com uma maior motivação no estudo daquela situação, né? Então, quando eu trago, por exemplo, né, coronavírus, o que diz o modelo matemático que levou o Reino Unido a mudar radicalmente o combate à Covid-19. Poxa, eu estou falando de um modelo matemático que interferiu na decisão, né, de um país com relação ao combate a um determinado vírus, né? Qual que é a importância desse modelo, né? Como que esse modelo ele foi construído e como que ele vai ser utilizado, né? Se eu estou falando sobre uma política de combate a um vírus, por exemplo, esse modelo ele tem uma importância muito grande, uma importância fundamental, né, no rumo aí das aplicações, por exemplo, de dinheiro público para busca de vacinas, de dinheiro público para equipamentos de hospitais. Então, o modelo matemático, ele pode ter aí uma importância crucial dependendo do contexto, né, que ele se aplique, do contexto com que ele é estudado. Então, isso pode ser bastante relevante quando eu apresento para o meu aluno. Eu posso utilizar para contextualizar aí o uso do modelo uma situação que ocorreu muito próxima a ele, por exemplo, né? Nós tivemos aqui no ano aí de 2019 um grande derramamento de óleo no mar que acabou atingindo várias praias brasileiras, né? E como que se estudou esse derramamento de óleo, né? De onde que veio esse óleo? Então, através de um modelo matemático, se chegou à conclusão que esse óleo ele estava mais ou menos, ele foi derramado a mais ou menos 700 quilômetros do litoral brasileiro entre Sergipe e Alagoas. Então, o que significa isso, né? O que eu posso fazer quando eu tenho um dado desse tipo com relação a controlar por onde essa mancha de óleo está sendo levada pelas correntes marítimas, por exemplo. Então, eu posso utilizar uma situação que ocorreu, que está sendo amplamente divulgada pela mídia, amplamente discutida pela sociedade, e trazer para a aula de matemática, para contextualizar o que eu estou ensinando naquele momento. Então, a modelagem matemática no ensino, ela pode ser um caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece, ao mesmo tempo que aprende a arte de modelar matematicamente.
Isso porque é dado ao aluno a oportunidade de estudar situações, problemas, por meio da pesquisa e desenvolvendo o seu interesse, aguçando o seu senso crítico. Então, quando eu apresento uma situação dessa, o aluno pode ter que buscar informações e ter que buscar conhecimentos que ele ainda não possui naquele momento, mas que ele se interessa em dominar para resolver aquela situação. Então, por isso que a modelagem matemática, ela é apontada como um mecanismo de contextualização do ensino, né? E nós temos ainda que a modelagem matemática, ela não deve ser utilizada só para justificar o conteúdo que está sendo ensinado, né? Mas sim, ela deve valorizar a razão, o motivo pelo qual o aluno deve aprender matemática e a importância que isso representa na formação dele como cidadão que pode ser responsável e participativo na sua sociedade. Então, ele entender, vamos ao nosso exemplo, né? Como que esse óleo chegou e contaminou as praias, faz parte aí, né, de um olhar mais crítico a respeito da situação quando nós estamos discutindo um desastre ambiental, um grande desequilíbrio que é provocado, por exemplo, né? Então, a modelagem matemática, ela pode ser utilizada nas aulas de matemática para aproximar os conteúdos das situações cotidianas dos estudantes, apresentando novas formas de pensar a partir do estudo de assuntos do dia a dia. Então, isso é contextualizar, né? Eu estou pegando um conteúdo matemático, um conteúdo escolar, e eu estou mostrando para o meu aluno que aquilo pode ser utilizado para resolver uma dada situação que ele está conhecendo naquele momento. Então, dessa forma, é possível valorizar os conhecimentos que os alunos possuem e motivá-los a buscar outros conhecimentos para resolver a situação que se apresenta. Então, algum aluno já viu essa notícia do derramamento de óleo? O que você viu? Onde você acha que aconteceu? Quem você acha que fez isso? Para onde você acha que vai essa mancha de óleo? Então, você estabelece um diálogo, o aluno se sente co-participante ali da organização daquela aula, porque ele pode colocar aquilo que ele viu, aquilo que ele sabe naquele momento, e com isso, né, toda vez que ele vê essa reportagem, ele vai lembrar, olha, a professora falou isso lá na aula, e é possível a gente estudar dessa maneira, é possível a gente explicar dessa forma. Então, nós estamos promovendo uma contextualização do ensino. É muito importante nós termos muito claro que quando nós estamos trabalhando com modelagem matemática, nós temos algumas questões que precisam ser valorizadas. Primeiro, que o aluno precisa interagir com a questão que se apresenta. Então, não adianta eu trazer um exemplo que possa ser muito distante e que não vá provocar o interesse desse aluno. Não, ele precisa interagir com esse exemplo, com a questão que se apresenta, com a situação, com o problema. Aí ele vai tentar analisar aquele problema, interpretar aquilo e vai tentar matematizar, ele vai tentar propor uma situação que resolva aquilo e que essa resolução leve em consideração conhecimentos e procedimentos matemáticos, né? E aí ele vai interpretar se aquela solução que ele está pensando realmente se aplica ali naquela situação, ele vai discutir, né, se esse modelo ele é plausível ou não, ele vai verificar se esse modelo traz uma resposta, traz uma resolução para aquela situação, e ele vai tentar validar esse modelo aí na prática, né? Dependendo das variáveis que ele utilizou, ele vai tentar validar esse modelo que ele está propondo naquela situação. Então, a modelagem matemática, ela pode ser utilizada em sala de aula para ensinar matemática, para fazer com que o aluno consiga melhor aplicar algumas questões práticas, alguns conceitos que nós trabalhamos e principalmente para contextualizar melhor o ensino de matemática e fazer com que o aluno entenda que a matemática também faz parte do seu dia a dia. Até a próxima aula.